Túlio, por favor, Podemos contigo. começar então? Então vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. A gente pede desculpa por alguns transtornos que ocorreram. A gente espera continuar sempre tentando e nunca desistindo, como eu falo com o basquete. E hoje a gente vai entrevistar inicialmente o professor Rangel, né? E para iniciar até as perguntas, né? Eu sempre começo para ele se identificar, né? Seu nome, tempo de basquete, essas coisas todas, e falar o que o coração dele manda. Então, boa noite, professor Rangel. Boa noite, pessoal. Né? Boa noite, professor Túlio, professora Mônica aí que fizeram o convite, né? Muito obrigado. Ao pessoal aqui também, que eu já estou vendo um pessoal conhecido aqui também, né? Mônica, eu vou pedir para tu passar os slides para mim, tá? Mas o breve aí, esse é o e-book, né, que eu fiz recentemente sobre o mini basquete, né? Exercícios. Hoje é dia 5. Exercícios para as aulas e treinos, né? E eu fiz esse ano aí, no começo do ano. Pode passar o slide, por favor. Então, eu sou o professor Rangel, né? Fui atleta universitário e amador. Hoje eu tenho um time aqui no amador. Fui técnico do JUBES. Sou professor de iniciação desde 2015. Fui técnico de alto rendimento até o ano passado. Fui campeão catarinense, campeão da Copa Santa Catarina. Participei do CBB, né? E ali embaixo os times que eu participei, que foi o Black Star, o Brusque, lá com o professor Marco Sharp, né? Joaçaba e o War Team ano passado. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui tem algumas fotos, né? O time da direita, meu time da iniciação, de 2017. Então, 3 desses meninos aí jogaram depois no Joinville, né? E o outro ali é o meu time dos Jogos Universitários. Pode passar, por favor. E esse aí é a equipe que lá na Argentina, que eu vou fazer um camp lá, que daí me despertou a vontade de conhecer o mini basquete, né? Que lá na Argentina é uma grande referência, o professor Berro, o professor Glauco, né? Então, foi aí que me despertou a vontade, né? Eu já gostava muito de trabalhar com base, mas foi aí que me começou a vontade, né? E antes, né, de passar um pouquinho na sua frente, o meu livro ali, eu fiz 25 exercícios, né, um e-book. Então, são 25 exercícios que eu adaptei de outras modalidades também. Então, essas atividades elas podem ser usadas em várias modalidades. Então, pode adaptar para o vôlei, para o futsal, né, mas no nosso caso aqui é o basquete, né? Então, são atividades lúdicas relacionadas a alguns fundamentos do basquete, né? É um livro que eu indico principalmente para quem trabalha em escola, né, e categoria de base. Tem muitos exercícios ali que já fiz no adulto também, no 22, e eles adoram fazer também, né, que não são todos são 100% brincadeira, né, não são 100% lúdicos, mas a grande maioria é. Então, a princípio é isso, e eu fiz também porque não temos literatura desse tipo aqui no Brasil, assim, com exercício, né? Claro, existem os manuais de mini basquete do mundo inteiro, eu já li da França, da Venezuela, da Espanha, mas aqui do Brasil a gente não tem um feito ainda, né? E nenhum com exercícios. Então, foi esse daí um dos motivos que eu quis fazer, né? E a princípio é isso. Aí, vou pedir para a senhora Mônica passar para frente. Aí, se alguém tiver interessado, tem as minhas redes sociais aqui, né? Quiser ver o que eu posto lá, principalmente no Team Rangel ali, que é onde eu posto minhas coisas do basquete, os treinos que eu dou, aí tem esses contatos aí. Vamos continuar, então. Pode. Na sua vida, como você começou basquete com qual idade? Como que você descobriu isso? Você queria seguir? Então, assim, o meu interesse pelo basquete, né, surgiu quando eu era criança, com um filme do Space Jam, né? Então, juntou duas coisas que eu adorava, que era o Looney Tunes com o Space Jam. Então, e desde criança, eu e meu primo, a gente brincava, a gente tinha uma tabelinha aqui em casa, e só que eu fui fazendo outras modalidades, né? Mas sempre gostei do basquete, sempre brinquei de basquete. Mas depois que eu fui para o ensino médio, né, eu tive um professor, estava até aqui presente, o professor Slay,
que era um cara do basquete, né? Então ele me puxou bastante. Aí eu digo que ele é meu pai de coração, né? Até ele jogou basquete, os dois filhos dele jogam basquete. Então comecei a viver mais nesse mundo, né? Daí de 2020 para cá eu estou sempre inserido no basquete. Sempre gostei, mas de 2020 para cá inserido direto no basquete. Em relação a isso mesmo. E do basquete para ser treinador, o que fez você? Então, como eu sempre trabalhei com iniciação, né? Então eu sempre tive uma vontade, né, de ver como que era o alto rendimento, né? Até porque quando eu entrei na faculdade, o meu veterano foi o Vitor Galvani, né, que hoje está na J-League da NBA, sempre foi um cara referência, sempre trabalhou aqui em Joinville, então é um cara que a gente sempre acompanhou. Eu sempre falei, pô, se tem um dos nossos chegando lá, tem como a gente chegar também, né? Claro que o Galvani, eu digo que ele é maluco porque ele ama o basquete, ele vive 24 horas e ele faz isso 20 anos já que ele faz isso, né? Eu, eu trabalhei com base, trabalhei com adulto também, né? Hoje é, tenho preferência mais pela base, né? Adulto não, acho que é um pouco mais difícil, né? Mas a base, principalmente a iniciação ali, o mini basquete, né? É o que me interessa mais hoje. Em relação à base mesmo, né? Você escreveu fazendo e aprendendo, você fez isso. E essa base sua, você disputa o quê? Qual que é o sistema? É só escolinha? Você está no campeonato? Como que Então, funciona assim, isso? hoje, nesse momento, eu estou só na escola, né? Que eu passei um concurso aqui, então eu estou só na escola. Mas até ano passado eu trabalhei no time aqui do Hortim, né? Eu sempre trabalhei como auxiliar, né? No adulto e técnico de base. Então, lá em 2020, lá no Black Star, eu era o técnico da base aqui com o coach Rodrigo, que estava no Rio Claro até ainda há pouco, né? E depois trabalhei com o Jonathan Sintra aqui, sempre auxiliando eles no adulto, mas trabalhando na base, né? Daí alguns meninos que é, trabalharam comigo aqui estão jogando em alguns times, né? E eu trabalhei também aqui no projeto do ASPA, né? Com o professor Olívia, que é aquele projeto lá do João Marcelo, lá de Franca, né? Que me abriu grandes caminhos aí. Eu fiquei 2 anos trabalhando com eles lá, né? Tem um projeto aqui em Joinville ainda, está indo para o 5º ano já, né? Então eu comecei lá e dali eu comecei a gostar, né? Sempre trabalhei com social também, né? Mas ali, principalmente daquela iniciação ali, saíram vários cidadãos de bem e vários atletas também, hoje para o masculino e para o feminino de Joinville e do estado aí. Bacana. E desse tempo de basquete, o que te deu essa ideia de escrever o livro? Então, é aquilo ali que eu falei, né? Por não ter literatura específica do Brasil sobre isso, né? Até comentei ali com a professora Mônica, né? Que no meu TCC eu usei algumas referências dela, né? Que é uma pessoa que pesquisa bastante, mas assim, específico para categoria de base, para professor de educação física, dar aula de basquete, a gente tem pouquíssimas literaturas aqui, né? E tudo que a gente tem de mini basquete é de fora do Brasil, né? Então, é Venezuela, é França, é Canadá, e do Brasil a gente não tem ainda, né, um material. Eu acho, sim, um absurdo, né? Porque o tanto de anos que a gente tem de basquete, o tanto de técnica que a gente tem aqui, né? A gente não tem um material específico para isso, né? Ou se não, próprios cursos da CBB sobre isso, né? Tem o basquete escolar, mas não tem o do mini basquete, né? Que é vivência diferente, querendo ou não, né? E não temos isso. Então, por não ter isso, eu comecei a fazer esse e-book, né? Já estou preparando uma segunda edição já, porque vai saindo ideia, eu vou anotando e vou fazendo, né? Então é isso. Essa foi a minha motivação, boa, a falta de material, né? E de estudo sobre isso especificamente. Bacana. E em relação ao do seu livro mesmo, né? O que Sim. você fala sobre do basquete mesmo, no sentido assim, o que você aprendeu do basquete para colocar no livro? E não por quê? Então, eu boto ali, no sumário ali, eu boto, né? Que cada atleta, cada técnico conhece seus atletas, né? Tem a diversidade biológica, né? Então cada um tem um jeito, cada um trata de um jeito, cada um tem uma estrutura.
né? Mas principalmente o que eu falei ali, eu falo hoje até principalmente no adulto. Eu falo, cara, você tem que se divertir fazendo isso aqui. Então, a pessoa quando vai fazer o basquete ali, seja o fundamento, seja ah, o, um treino mesmo específico de físico e tal, ela tem que se divertir nisso ali, né? Claro, vai ter uma cobrança, né? Não não tão pesada, né? Eu digo assim, que a base ali, para mim, até os 11 anos ali, né, tem que ser mais festival e tal, depois ali deveria começar, né, principalmente isso, mas eles têm que ter já a hierarquia, né? Eles têm que saber as regras, têm que saber que se fizer alguma coisa vai ter punição, se fizer a falta vai ter punição, se pisar na linha vai ter punição, sabe? Tem que ter outras pessoas também para jogar, não é sozinho, né? Então, tudo isso aí, principalmente o senso de equipe, né? É algo que eu aprendi bastante com o basquete. Então, porque eu nunca fui, não sou um cara alto, né? Eu tenho 1,82 m, mas sempre fui um cara esforçado. Então, querendo ou não, eu sabia do meu papel lá e eu falava, ó, isso aqui eu vou fazer, né? E cada um tem o seu papel no time e cada um tem que saber onde se encaixa, né? Então, Eu eu vou acho que fazer é sua isso, pergunta, assim, fazer sua essa pergunta parte para de... passar Eu para tenho o uma pessoal aqui. pergunta, Túlio, se você me permite. Ô, Falou? Rangel, como você falou que teve a experiência de vários contextos, né? Agora está dentro da escola. A gente tem discutido isso com o Marco Sharp também na última fala que ele fez, com relação a nível de Brasil também a gente vê que, né? O pessoal vem comentando muito sobre isso, que o basquete escolar está acabando, o esporte escolar está acabando. Agora, você estando dentro desse contexto aí na tua realidade de Joinville, tu tem percebido isso? É verdade aí ou não? Então, Joinville sempre foi, né, muito diferente no sentido de desenvolvimento, de fomento do basquete, pelo menos eu aqui vejo isso, né? Não sei se é verdade, mas o que que tu tem reparado aí? eu vejo que assim, né, não só o basquete, né? Todas as modalidades coletivas em gerais, né? Eu vejo que assim, há uns anos atrás aqui em Joinville a gente tinha um time no NBB, um time na Liga Nacional de futsal, um time na Liga de vôlei, né? E era referência para gente, né? Até o Marley brincou ali, né? Eu falo, quando eu era criança eu ia para ver o Sobral, o Olívia, né? Hoje em dia, infelizmente, como a gente não tem adulto aqui, então as crianças acabam não tendo uma referência, né? Porque não tem time jogando, não é visível. E as crianças na escola tá cada vez mais difícil, assim, principalmente o celular ali, a gente perde muito o celular, né? Hoje está extremamente difícil dar aula em escola, né? Não é nem por questão de estrutura, é por questão deles quererem mesmo, né? Acho que falta esse exemplo, né? Os bons exemplos, né? Porque além de, assim, a gente não tem um time de referência hoje, né? A gente aqui em Joinville, a gente conta com 4 equipes hoje aí, né? Uma só de adulto, né? E nem joga campeonatos de nível nacional, né? Então isso aí dificulta um pouco. E às vezes as crianças elas moram longe também, né? Então é algo que eu fiz também num projeto meu de TCC, porque que as crianças elas não iam treinar, né? E um dos motivos é por ser longe, né? Por ser uma cidade muito grande aqui, a maior cidade do estado, com 700 mil pessoas, né? Então muito bairro, então às vezes uma criança da periferia não tem condição de vir estudar no centro, treinar no centro, né, que é onde tem o polo, né? E hoje, mesmo tendo a iniciação esportiva aqui em Joinville, são poucos, tem 3, 4 polos só de iniciação, né? E mesmo uma cidade com 30 bairros, né? Fica bastante difícil com isso, né? E também eu vejo que o material dos professores, né? Assim, eu vejo que a nova geração aí, principalmente, tá bastante difícil, assim. Eu não vejo os acadêmicos, assim, né? Pelo menos aqui na nossa região, querer trabalhar com isso, né? Querer trabalhar com base, querer trabalhar com iniciação, né? São pouquíssimos que querem. Então, eu acho que está se perdendo. E eu também acho que na escola alguns professores se acomodaram, né? Então, vamos aqui, o escolar não vale nada, então vamos jogar ali para não ir trabalhar, e é isso, né? Apesar de eu ser contra isso, eu cheguei na escola lá, eu já botei eles para participar de várias modalidades, até a escola até me agradeceu, porque fazia anos que a escola não participava, né? Mas e também esse projeto social do Olívia está lá na escola, né? Então eu falo, pô, não tem por que a gente ter um projeto social de basquete com 40, 50 crianças todas da escola e não ter uma equipe representando a escola nos jogos escolares, né? Então esse ano a gente jogou o masculino e o feminino, né? Claro, como o intuito do projeto do professor Olívia lá do ASPA não é
o rendimento, então eles praticamente não jogam, né? Mas assim, é para eles terem essa vivência, deles saberem como que é um jogo escolar, né? E então, do meu ponto de vista, é isso, né? E acredito que assim, aqui por ser uma cidade grande já está assim, eu imagino nas cidades menores como que é, né? Então, mas assim, a gente, é o que eu falo, é trabalho de formiguinha, né? A gente vai tentando fazer, a gente nunca para de fazer, a gente vai fazendo porque a gente gosta, principalmente, né? Não, eu falo pro pessoal, não acho que eu tô rico, não, porque eu tô treinando time de basquete, não, porque é muito mais por amor do que por dinheiro, né? Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer, gente? Pode falar, professor Marco Sharp. Então, boa noite a todos, né? Boa noite. Angel, muito, muito legal. Você tá escrevendo alguma coisa, formatando aí livros, conteúdos. A gente precisa. Então, eu quero te parabenizar nisso, né? E pegando um gancho aí do que você falou, por exemplo, o grande problema do país não é de Joinville, né? É do país é que nós não temos um projeto esportivo, tá? Então a gente vive que o prefeito apoia, o prefeito não apoia, é terrível. E, por exemplo, eu, 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 eu hoje eu estou aqui em Balneário Camboriú. Eu não fico o tempo todo aqui em Santa Catarina, mas eu tenho algum conhecimento sobre o basquete aqui de Santa Catarina, né? E uma cidade como Joinville, por exemplo, não é uma crítica, tá? Porque como você é de Joinville, eu tô pegando esse gancho. Então, assim, uma cidade de Joinville que deve ter entre 600 a 700 mil habitantes. Dá 690 e quase 700 Então, já. 700 mil habitantes. Então, é, praticamente vocês têm um trabalho só como referência, né, Sim. para rendimento, né? Então, assim, em outras falas minhas, eu sempre pego como exemplo a cidade de Lisboa. Lisboa tem por volta de 500 mil habitantes. E Lisboa tem 50 clubes fazendo todas as categorias. Então, assim, Joinville, como N outras cidades do Brasil, elas poderiam ter o seu campeonato fortíssimo, né? E como nós não temos projeto, está muito complicado. E outra coisa que a gente já falou, né, Mônica, Túlio, as faculdades hoje não formam mais tecnicistas, né? Os professores que vão para trabalhar em escola, eu visito muitas escolas aqui em Santa Catarina, e eu entro nas escolas e eu vejo que o professor está sentado, tá no seu celular, tem meia dúzia de meninos fazendo ali ali alguma coisinha, três, quatro meninas, ninguém de uniforme. Então, assim, nós professores também não queremos fazer muita coisa, né, Rajão? Mas eu queria principalmente te parabenizar, tá? Eu, eu, eu mais ou menos conheço a sua trajetória, a sua luta, e acho muito legal que você continue assim. E o que precisar, eu estou às horas aí para trocar ideias, etc. Parabéns. Obrigado, professor. Né, a gente trabalhou junto aí em 2023, né, um curto período aí, mas trabalhamos junto, aprendi muito, né, você é uma das referências que a gente tem aqui no Brasil, né, e fazendo só um adendo ao seu comentário aí, né, eu disse que me despertou interesse quando eu fui para a Argentina, né, eu fui em Rosário, chegando em Rosário lá, tinha 72 clubes de sub-10 jogando lá, e jogava o sub-12, o sub-15, o sub-17, o sub-20, o adulto no mesmo dia, e 70 clubes e com 70 quadras de taco, de top, e aqui em Joinville a gente tem um ginásio e olha lá ainda male, né? O Marley veio aqui jogar, veio ver o filho dele jogar aqui, viu que o ginásio não é tudo aquilo, né? Então, assim, realmente é uma questão de, vai sair um ginásio aqui agora para 5.000 pessoas, né? Não dá nem 1% da população, então fica difícil. Então, legal, legal.
A gente, na verdade, na nossa cidade, nós não precisamos ter um ginásio de 5.000 pessoas. Nós precisamos ter muitos galpões transformados em pequenos ginásios e trabalhar, como é na Argentina, né? Eu fui Sim, treinador na sim. Argentina, eu fiquei 3 temporadas lá, e assim, lá eles têm um outro conceito de clube. Um clube pequenininho tem só uma quadra de cimento que tem uma churrasqueira lá no final, aquilo é um clube. Só que dali saem muitos craques, entendeu? Então, o que está faltando para nós é isso. As nossas cidades, com pouquíssimas exceções, nós não temos quadras, nós não temos locais para trabalhar, nós não temos praça pública, etc, etc. Então é isso, pessoal. Eu estou na luta ainda, por incrível que pareça, ainda sou um entusiasta, e te parabenizo aí, cara. Siga em frente, pelo amor de Deus. Obrigado, professor. Não, pode deixar, a gente não vai desistir, não. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Isso é bem importante, né? Aprendermos. Ok, então. Você não tem nenhuma lâmina sobre o seu book para a gente dar uma olhada, entender melhor? Eu botei ali a capa ali, mas eu vou mandar para a Mônica aqui agora, né? Só para ali, para ver alguns dos exercícios ali que eu fiz. Eu já mando aqui para a Mônica aqui. Só para a gente dar Sim, entender. sim, sim. Eu já vou mando também aqui mandar ali pro Marco Sharp também. Sim, eu já Aqui. mando. Peraí. Ou eu posso abrir esse que você mandou também. Não, eu vou mandar uma foto ali do livro, né? De algumas partes do livro ali, eu já mandei. Tá. O Silvio está interessado em adquirir seu livro, professor. Mandou aqui no chat. Sim, sim, beleza. E compartilhar com ele lá nos grupos. Esse link ali que a Mônica mandou ali já abre direto no livro, já. Mas eu já estou mandando aqui uma parte aqui. Mônica, estou te mandando aqui, se puder abrir aí para compartilhar, tá? Vou abrir. O livro, assim, né? Eu fiz ele todo no Word primeiro, né? Daí depois eu usei, né, o chat GPT, né, para fazer as artes, né? Porque deixar tudo no Word ali fica muito massivo hoje, né? Então eu mandei para a Mônica ali agora 2 fotos ali de uma parte do livro, né? De alguns exercícios ali, que são 25 nesse primeiro, então alguns dos exercícios ali que eu ensino como fazer, né? E no chat GPT ali também, né? Então ali, por exemplo, segure se puder, né? Ali diz que o aluno joga a bola para cima e ele vai bater palma e tentar segurar a bola. Então é um exercício simples, né? Mas trabalha manejo de bola, né? Tempo de reação e tudo, né? Então aí, claro, eu fiz uma sessão, né? Manejo de bola, de drible, aí finalização e tudo isso engloba aí numa sequência, né? Pode passar a outra também, por favor, Mônica. Peraí, que eu acho que só foi compartilhado uma. Deixa eu colocar outra aqui. O Rangel, jogar a bola para cima tem a ver com noção espacial também, tá? Foi. Sim, então o tempo de reação e tudo isso aí, né? E acaba que a criança, às vezes, ela faz e ela nem percebe o que ela está fazendo, né? Então, eu botei ali manejo de bola também, do 0 ao 8, então ela vai rotacionando ali na cabeça, né? Na cintura, fazendo o 8 entre as pernas, né? Para já começar a trabalhar o manejo de bola. Então, são vários, assim, exercícios, né? Às vezes, alguns em grupo, alguns individuais, né? Ah, mas eu não tenho bola para tudo, né? Então, a gente se vira, a gente faz com uma outra bola. Acontece muito na escola lá, fazer com bola de borracha, bola de tênis, né? O importante é ela ter a vivência e o movimento, né? Mas é que nem eu falei ali, cada um sabe sua realidade, cada um adapta do seu jeito, né? Então, isso aí é só um aperitivo aí, né? Quem tiver interesse,
né? A Mônica mandou o link ali, você não pode me procurar também, que eu encaminho, né? Ali no grupo também, eu vou encaminhar daqui a pouco ali no grupo também. Esse Legal, exercício do legal. 8 aí que você falou aí agora me lembrou meu saudoso técnico Rubens Lopes, né? O professor Marcos conheceu também. Sim. O Rubens, ele pegava era bola de mini cinebol e botava a gente para fazer esse exercício lá no Mackenzie. Você Mas tá ele louco. pegava só com uma mão. A mão gigante que ele tinha. Pelo amor de Deus, mas a gente fazia esse exercício com bola de mini cinebol, isso na base. Sim. Isso era legal, né? Então, assim, era Eu uma digo coisa. assim, né, que esses exercícios de fundamento, assim, eles têm que trabalhar até Os no adulto, fundamentos né? você vai trabalhar eternamente, gente. Fundamentos você Então, trabalha mas assim, eternamente. eu tive até uma situação aqui, né? Eu trabalhei com o professor Jonathan Sintra, né? Que foi campeoníssimo aí da LDB com o Franca, né? E com acho que com o Pinheiros também. Mas eu trabalhei com ele aqui no adulto e às vezes ele pediu para me passar o treino, eu ia passar uns fundamentos, os adultos não queriam fazer, né? Porque só, isso aí eu já fiz muito, e tal. Daí os caras acham que a gente não jogou basquete, a gente não tem conhecimento, né? Então, no adulto aí eu sofri um pouquinho com isso, mas assim, eu sei que tem muito cara, né? Principalmente eu trabalhei com alguns caras de alto nível, né? O Lupa, que jogou NBB, o Rafael Stable. Então, eu sei que são caras que a gente pedia para fazer, eles faziam, né? Porque eles sabem a importância disso aí, né? Que é o que destaca os diferentes, né? O fundamento. Muito E legal. bacana, Rangel, que tu colocou isso em algo físico, digamos assim, porque às vezes a gente vai estruturar ali o nosso treino, a nossa aula, e para nós é tão batido isso, né? Tipo, fazer aquele 8 é um negócio tão, né? Um exercício simples a gente pode achar, mas tem gente que não sabe, um treinador que não sabe, né? Um professor que não sabe, ou não sabe como melhorar aquele fundamento, qual exercício. Então, às vezes a gente se pega na situação, né? Eu muitas vezes já fiz isso. Não, mas esse exercício já, né? Eu já cansei de ver, mas a criança não sabe, né? A criança não Mas aprendeu. e O assim treinador também, novo não sabe, então muito legal isso, muito bacana. e assim também, né, prof? Eu trabalhei com outras modalidades, né? Eu trabalhei com futsal aqui no Jack Crona, trabalhei com vôlei, então eu fui em alguns cursos que eu fui, até de técnicos de seleção brasileira, o próprio Marquinhos Xavier, que é o técnico hoje, que é daqui de Joinville, né? O Ferretti, que eu trabalhei com o Ferretti, também fiz estágio com ele, e ele passou muita coisa do futsal lá que hoje eu adaptei para o basquete. Então, assim, um exercício que ele fazia lá, eu falei, opa, isso aqui dá para adaptar para o basquete. No futsal, o cara usa o pé, aqui a gente usa a mão, vamos adaptar, o princípio é o mesmo, né? E eu acho que a gente tem muito isso, né? Às vezes a gente fica acomodado e fazendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, né? Claro que a gente sabe que, principalmente quem é da educação física, sabe que para a gente pegar um exercício, a gente tem que fazer ali 10 mil vezes, né? Mas não precisa ser 10 mil vezes iguais, né? Porque tu não vai, a gente brinca que a gente não vai dar todos os arremessos iguais na quadra, não vai vir sempre a mesma bola, né? Hoje eu estava assistindo, tá rolando a Copa América, né? Eu vi ali as meninas, principalmente as do Brasil, que jogam, que estão nos Estados Unidos lá, fundamento, muita técnica, bem diferente, né? Como é que pode? É um negócio bem diferente, assim, o pessoal que joga fora lá e é bonito de ver, né? Infelizmente, a gente, né, agora, até eu estava falando agora, tem uma menina aqui de Santa Catarina, a Argentina lá, que fez 59 pontos na base, né? Mas eu falo assim, vamos ver se lá no adulto ela vai conseguir também, né? Porque assim na base, claro, 12, 13 anos, né? Tinha a Maite que jogava aqui também, a Qual uruguaia que que é jogava a muito. pivô aí do time do Fabiano? A grandona? A Lucia, né? Que tá na Lucia. seleção do Uruguai, a Lucia e a Maite, as Isso. duas, né? E elas quando elas chegaram no adulto, aí elas deram uma estagnada, né? Mas, né, a gente tem que aproveitar esse talento que tem aqui, né? Por enquanto tentar sugar o máximo aí, né? E mais uma Argentina, né? Que é a E a referência mudança na corporal, base. né? Não sei se tu tem reparado, mas eu, sendo mulher, talvez tenha reparado mais isso. A gente vai aumentando a idade, obviamente, e vai mudando. A Maite, para mim, ela tinha um físico, mas, né, Sim. no adulto Uhum. eu já via que era extremamente outro, então isso vai pecando também, né? Eu conheci as duas aqui, né? A Lucia e a Maite, quando elas começaram aqui, e a gente viu, eu vi elas, né, crescendo, né? E eu digo assim, pô, é diferente, né? E a gente sabe que aqui né, estadual, talvez, e cada lugar que você vai é diferente, né? Comida é diferente, clima é diferente,
E tudo isso aí ajuda, né? Claro, né? A Mai teve uma lesão séria agora de joelho, né? Mas mesmo assim e pega, e ele falou a parte física, né? Aqui, pelo menos eu vejo que aqui em Santa Catarina a gente não trabalha tanto isso, né? Essa parte do físico, aí são pouquíssimos times hoje que trabalham essa parte física, de fazer antes do treino e tal. Eu trabalhei lá em Joaçaba, lá a gente tinha preparador físico lá, a gente acordava às 5 horas da manhã, né? Nós tínhamos preparador físico, tanto é que a gente não teve nenhuma lesão no ano. Mas é assim, eu vejo que hoje é pouco, assim, principalmente na base, é pouquíssimo que a gente trabalha o físico, né? Vamos lá, Ô, então. Michel, Primeiro, agradecer. Vai começar? Pode começar, Marchar. Pode perguntar coisas. não, só queria fazer um adendo, que você falou sobre a menina aí da Argentina e tal, né? Eu já, eu a vi já, eu fui naquele negócio que a CBB fez lá de Quem tá? Sub-15, lá em Florianópolis e tal. E assim, eu tenho acompanhado alguns torneios aí nesses últimos anos aí de feminino, e infelizmente O nível, né? As nossas MVP dos torneios é Uruguai, é Paraguai, é não sei, cara, a gente tem que ter alguma reflexão, né, sabe? É, é meio, é meio vergonhoso. É, você acabou de falar, não, ó, as meninas da seleção brasileira, algumas nasceram lá nos Estados Unidos e tal, e elas têm bons fundamentos. Elas têm porque é treinado, você entendeu? Sabe? Então, assim, o que as meninas americanas fazem, as nossas meninas elas podem fazer, só que a gente não exige, não faz e tal. Um problema seríssimo que todos vocês devem enfrentar é a qualidade motora que as crianças chegam hoje, né? Agora, uns 2, 3 meses atrás, apareceu um menino lá de Sub-12 em Brusque, grande, o cara é maior do que ele, tem 1,80 e pouco. Então, assim, aí eu fui ver um treino, ele bate bola, olhando para o chão, olhando para a bola, sabe? Então, assim, ele está numa fase óculo manual, que é de criança de 6 anos. Entendeu, pessoal? Tá séria a coisa, tá séria Mas a você quer coisa. ver uma Mas coisa, professor Chave? Vou até fazer um adendo da sua fala. Conversando sobre a questão de base, como eu acompanho muita base, porque eu gosto da base, né? Eu tô vendo o seguinte, tá surgindo aí uma geração nova, principalmente do feminino, né? Em São José dos Pinhais, historicamente um berço do basquete, né? Se a gente for ver bem, né? Até o Everton tá aqui, que é um dos diretores lá do Storm, e eu vou falar, uma menina de 11 anos tá vindo aí, eu acho que assim, brasileira, que tem muito potencial e eu vejo nela ali uma. Não, 11 não, ela tá com 8 anos, né, Everton? Uma coisa assim, 8 anos. Então, assim, Mas eu acho que. Ó, lá em São José dos Pinhais. 9 anos, Wagner. Boa noite, pessoal. Ah, obrigado. sim. 9 anos. 9 anos a menina. E vou falar uma Mas coisa: alta, esguia, tem todo um biotipo. Ela lembra muito a Hortência por ter os braços compridos, né? Então, assim, eu vou falar, ela vem aí um potencial bom. Eu acho que, Marley, assim, é uma coisa que a gente vem para deixa eu ver, fazer observar. um adendo, Marley. Mas aí não adianta, daí vai chegar. No adulto tem 6 times jogando Liga Nacional hoje no Pois é, Brasil. mas é exato. Aí vai Mas disputar é uma um coisa importante. outro, mas é um outro porém que aí a gente vai tocar muito naquele ponto, Rangel, que eu e você a gente conversa muito sobre isso, entendeu? A Sim, gente é que nem conversa assim, ó. muito. A gente estava conversando aí, Ô, né? Por exemplo, assim, na Marley, Argentina. Uma criança de 11 anos lá, ela joga desde os 5, cara. Ela já tem Sim, 6 anos de vivência. sim, Aqui no Brasil, a Então, boa criança noite. joga com 11, Boa chega no noite, pessoal. 15, tem 2 anos de basquete. Aí fica difícil. claro. Então, ô, boa noite, Marley. pessoal. Me apresentar aí, sou o Everton. Como o Marlon falou, sou amigo dele aí já desde dezembro a gente se conheceu e faz pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há bastante tempo. Eu estava ouvindo aí vocês falarem de Joinville, Santa Catarina. Assim, o Paraná, tô com alguns ruídos porque eu estou na academia, tá? Mas o Paraná melhorou muito no esporte. E principalmente agora no basquete. A gente lembra lá 2000, 2006 era um potencial, daí baixou e agora começou a aumentar. A gente vê aí disparado o Foz do Iguaçu, está em toda a CBI aí, desde os 12 até os 18, eles estão sempre ali até os 17. Recentemente a gente acompanhou o Vandão, nosso amigo lá do Towers de Minas, e Foz do Iguaçu estava em terceiro lugar. O primeiro e segundo lugar foi disputado por 2 times, um time de Minas e outro de São Paulo.
E assim, o Foz tá show. Por quê? Porque é uma associação, eles têm ali a Itaipu por trás deles, são mais de 1.200 alunos, mais de 20 profissionais, fora o pessoal aí que dá o suporte como estagiários. Então, assim, dá uma potência muito grande. Nós temos aqui em Curitiba, aqui, que é uma referência, é o pessoal ali do Thalia, assim, uma base muito boa mesmo. São referências, só que eles captam gente de fora também, né? É Por igual exemplo, nós Curitibano temos também. agora uma do Thalia que foi selecionada para a seleção paranaense, que ela veio de Ponta Grossa. E ela foi descoberta em Ponta Grossa o ano passado numa, se eu não me engano, na Taça Sub-12. E ela tinha 9 anos, Taça Sub-12, arrebentou. Menina, assim, brilhante, brilhante. Enfim, falar um pouco daqui de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais hoje tem uma professora só e uma coordenadora. Ela é treinadora e coordenadora, então ela está levando esse projeto sozinha. Porque a gente sabe que São José dos Pinhais é prefeitura. Sabemos que prefeitura sim, eles pegam um pote de dinheiro, quebram e repartem em um monte, fazem uma pizza. Aí um pedacinho só vai para o basquete. E também não é muito divulgado. Então, como uma pessoa só que está puxando, principalmente eu falo do basquete feminino, porque minha filha, de 9 anos, joga, já tem 4 anos no basquete feminino, com o mesmo projeto, com a mesma coordenadora, com a mesma professora. E as verbas, infelizmente, vai tudo para o futebol. A gente sabe que o futebol hoje domina, né, todo o mercado. E, enfim, mas, assim, tem grande potencial. Vou falar assim que São José dos Pinhais está com um bom celeiro aí de base. A gente está trabalhando ali desde os 5 anos. Meu piá está com 5 anos, já está treinando. Até ali, aqui em São José, nós estamos feminino até o sub-15 e masculino até o sub-17. Masculino deu uma quebrada, porque um pessoal foi para o Clube Curitibano, foi para o Thalia, mas daqui a pouco a gente vai começar a recuperar. E, contrapartida, em paralelo, a gente acabamos de criar a associação do Storm. O Storm já é um time que tem 10 anos, então viu-se a necessidade de começar a captar recursos, e você sendo um time sem CNPJ, sem ser uma associação, você não vai conseguir nada, e principalmente se tratando de prefeitura também, eles não vão nos ajudar. Então a gente começou aí, já temos o apoio do Marley, já nos ajudou muito com isso, e estamos virando o canhão para cá. Quem quiser correr com a gente aí para ajudar a gente, com certeza, para divulgar, para melhorar as nossas condições. Digo que São José tem uma estrutura ótima, mas o que mais falta é pessoas que trabalhem nisso e engajamento, né? Engajamento do pessoal aí, porque, como eu falei, hoje é uma coordenadora e professora. E daí tem um professor só para o masculino. Então, assim, é pouca gente trabalhando em cima disso. É a prefeitura, né? A gente sabe que o recurso é sempre pequeno, né? Pagar para um treinador aí R$1.500 por mês é pouco. Muito pouco. Um coordenador aí, eu acho que é R$5.000. Então, assim, e trabalhar dia e noite, né? Enfim, viagens e tudo mais. Mas eu tenho grande esperança. Eu tenho grande esperança. Acredito que nós temos meninas boas. Vocês vão ouvir falar ainda. E, enfim, vamos correr atrás, né? O que a gente puder fazer aqui para conseguir fazer esse basquete crescer aqui, com certeza a gente vai fazer. Beleza. Obrigado, então, gente. Eu tenho que passar para o Marley agora, porque senão a gente vai ficar cruzando a conversa aqui, não tem fim. Bom demais para o basquete. Só agradecer ao professor Rangel, né? O Pedro Hugo colocou aqui que sabemos que a realidade atual é bem diferente dos melhores momentos de Joinville, mas vejo no dia a dia o esforço e todo o conhecimento dele. É um prazer, muitas vezes, trocar os conhecimentos e sempre agregando na área do esporte. Né? Então, o coach Pedro Hugo Coelho te mandou, né, professor? E agora esse é um dos futuros de Joinville, tá? Trabalha no projeto do ASPA, e um cara que jogou high school nos Estados Unidos também, tem muita experiência para ajudar as crianças, e é um cara que vai chegar, né? Só para fazer um último comentário aqui, né? Aqui em Joinville, assim, a gente está até agora mandando técnico para os outros, né? Porque o técnico da base de Jaraguá é de Joinville, porque está trabalhando aqui. O Thales, que é o menino que é auxiliar do Aníbal lá em Ponta Grossa, é daqui também. Então, assim, a gente tem aqui quem faça, né? Só que falta um pouquinho da ajuda aí, né? Principalmente da prefeitura daqui, né?
Beleza. Bom, gente, agradecemos demais ao senhor, né, coach? E agora passar para o nosso outro convidado, né? O coach Marlon Prestes vai falar do livro dele, contar a sua experiência, né? Sua vida de basquete, que já pôs para a família e tudo. Então, a gente agradece seu comparecimento, né? Sua boa vontade, Marlon. Pode Valeu, gente. Obrigado. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês, né? Assim, conversando com vocês sobre basquete, que é um esporte assim, que eu adotei por paixão, né? Paixão, assim, que foi o que me motivou a contar bem essa história minha. Bem, eu tenho 50 anos, né? Vou fazer 50 anos agora em outubro. Né? Atualmente continuo jogando basquete master, né? Ano que vem tem um mundial de master aqui no Brasil. Estou agarrado lá para jogar esse mundial. Então, assim, e por incrível que pareça, o coordenador da minha categoria simplesmente é só o Rafael Miller, né? Que tá em Jaraguá. Então eu tenho que meio que puxar o saco do Rafa ali. Ô, Rafa, não esquece de mim, não me convoca, tô embora. Né? Eu comecei no basquete muito novo. Comecei no basquete por conta que meu pai, ele é ex-funcionário do Banco do Brasil, então a gente mudava muito. Né? Meu pai era gerente de banco. Então, assim, o que fazia a gente chegar e poder integrar nas cidades era o que? Era o esporte. E eu descobri o basquete numa cidadezinha no sul do país chamada Santa Cruz do Sul. Antigamente era o Corinthians Amway, na época. Né? Não era coisa, não, desculpa, era Arcal Corinthians. Era o Arcal Corinthians. E eu tive o primeiro grande técnico que me treinou, se chama só Ari Vidal. Só esse cara, só. O cara que me treinou, começou ali, eu comecei a fomentar muito basquete, sempre gostei. Né? E eu fui me descobrindo dentro do esporte, de uma maneira geral. Depois, mudando, morei na Bahia, em Feira de Santana, tive um grande técnico que foi o Gastão também. E assim, me ensinou muito. Aí quando eu fui para Minas Gerais, aí sim, ali eu despertei bem para o basquete. Porque ali eu tive grandíssimos técnicos. Eu tive Flávio Davis, eu tive, né, Rubens Lopes, aí depois eu tive Surubim, aí depois eu tive Santelmo. Né? Então, assim, foram técnicos que me mostraram não só a questão parte técnica, mas assim, principalmente o amor. Né? Porque naquela época, a gente no Mackenzie, por exemplo, a gente foi bicampeão mineiro em cima do Minas, de um Minas que tinha só o Luiz Fernando com 2,15 m e tinha o Marcelão, que era do Estrela, com 2,20 m. E a gente com um time relativamente baixo. Né? Assim, eu tenho 1,87 m, jogava de 3,4. Enquanto que os caras ali, a gente tinha o Renatinho Azeredo, que metia a bola, que tinha 1,93 m, e eu marcava o Renato. Então era coisa de louco um negócio desse. Né? Então, assim, e uma coisa que é engraçada, a gente citou sobre a questão que o professor Marcos falou aí também, a questão tipo assim, hoje, se a gente for analisar bem Belo Horizonte, que tem 1.400.000 habitantes, né? Hoje nós temos 5 clubes em Belo Horizonte. São os 4 grandes clubes, né? Que é o Mackenzie, Olímpico, Ginástico e Minas. Né? Hoje, graças a Deus, tem um projeto ali do Vandão que está ali, que veio lá de Contagem. E assim, está caminhando, mas eu acho que a gente precisa rever realmente essa questão da base. Pô, eu joguei JUB, joguei Jogos Abertos do Interior em Minas Gerais, né? Então a gente vê muito dessa trajetória. E posteriormente, como é que eu vim parar para trabalhar com um projeto? Foi bem assim. Meu filho, na época, 10 anos, o Miguel, a gente já era sócio do Mackenzie, a gente morava em frente ao Mackenzie, lá em BH. O Miguel chegou um dia para mim e falou assim: pô, pai, eu vou fazer aqui escolinha de basquete. Eu falei assim: como assim vai fazer escolinha de basquete? E assim, eu acho que assim, a criança ele tem que partir dele, o interesse, partir dela, a motivação. Miguel começou aí e tal, tudo mais. Eu falei assim: tá, beleza. Aí o Renan, que era o técnico, me ligou 30 dias depois: Marlon, vem cá dar uma olhada no Miguel. Aí eu fui lá, tal. Cheguei e tal. O Miguel, que é aquela questão lúdica, né, da brincadeira, tal, ainda. Tá, todo mundo corre pro mesmo lado. Eu falei assim, pô, seu filho tem um. Tá, não sei o quê, vou levar ele para pré-equipe. Na época, o técnico da pré-equipe já era o Rafa, que hoje está no Minas. Tal, beleza, que legal, tal, tudo mais. E o Miguel sempre foi um menino mais esguio, mais alto, né? Destacava bastante. Passou 20 dias, o Rafa me liga: Marcos, preciso você vir aqui para assinar os negócios para mim. Eu falei, o que é? Não, eu vou federar o Miguel. Vou federar o Miguel, tal, tudo mais. Eu falei assim, não, beleza, vambora. E nisso me despertou o quê? Pô, vou começar a bater bola com meu filho. E tinha muito tempo que eu não batia bola. Tinha muitos anos que eu não batia bola. Voltei a bater bola e voltei a jogar campeonato master lá com o pessoal lá em BH, né, com o pessoal da VB e da BM, né, ali com o Zardo, com os meninos, todo, tal. Tudo conhece bem a turma ali.
E assim, e reencontrar com grandes amigos. E com isso eu comecei a me envolver com a política do clube, né? Porque, tipo assim, a gente tem um histórico dentro do clube, a gente manteve ali um histórico, né? O nosso time, o Mackenzie, a nossa geração, posterior à nossa geração, a gente revelou posteriormente quem? Só o Pérez, né? Que o Pérez foi da uma geração acima à frente da minha, né? O Pérez foi um grande destaque. Depois do Pérez, a gente teve a revelação do Wesley, né? Que está hoje jogando, tá atuando aí dentro do NBB. Então, assim, o Mackenzie sempre foi um revelador de mais voltado para o vôlei, mas sempre teve o esporte a sua essência. E o que eu comecei a ver? Aí, quando o Jacaré assumiu como presidente do Mackenzie, ele me convidou para ser diretor de basquete. E o que é legal disso daí tudo? Eu comecei a aprender e ver como é que funciona os bastidores. Por quê? A grande reclamação nossa enquanto instituição, enquanto clube, é o quê? A gente quer disputar vários campeonatos, a gente não quer somente CBI, a gente quer disputar os outros campeonatos, a gente quer jogar, por exemplo, vamos jogar a Copa Brasília, né, que é famosíssima, vamos jogar Liberty, ou vamos jogar Sul-Americana, ou então, tipo assim, e eu sempre fui um cara saudoso que da época, tipo assim, na minha época, esse 92 a 95, a gente ia para a Argentina jogar campeonato. A gente ia para o Chile jogar campeonato. Túlio lembra disso, dessa época, assim, a gente ia viajar para jogar. Né? Viagens internacionais. E nessa época não tinha patrocínio do jeito que tinha hoje, era patrocínio na época, né? Era patrocínio mesmo. E assim, era uma coisa que eu acho que assim. Então, assim, eu comecei a ver o quê? Eu comecei a aprender, ver como é que funciona toda essa essência, ver que existe todo um ecossistema, né? E dentro desse ecossistema a gente tem que entender uma coisa. Tudo começa com uma coisa básica, chamada organização. Não adianta você querer fazer basquete ou qualquer que seja o esporte se você não tiver organização. Eu digo organização em que sentido? Primeiro sentido, quem é de quadra é de quadra. Quem for fazer burocracia, vai fazer burocracia. Um não se mete nesse aspecto aqui. Por quê? Porque a pessoa que está ali para dedicar na quadra, igual, por exemplo, o Rangel está ali dedicado na quadra, ele tem que se dedicar na quadra. Ele não tem que se preocupar se vai ter dinheiro ou não. Quem tem que se preocupar se vai ter dinheiro ou não é o pessoal que vai estar ali correndo atrás. No caso ali, que era o meu caso, né? Quando eu fui ali como era diretor do Mackenzie, a gente tinha um budget anual de 750 mil, que é muita grana. Só que a gente está falando de todas as categorias de base. Quando eu saí 4 anos depois que eu vim para morar aqui em Santa Catarina, eu deixei um legado de 1,5 milhão de budget para o basquete. É pouco? É pouco ainda. Por que é pouco? Porque 2,5 milhões é o que o Minas gasta só com LDB. LDB. Isso eu sei muito bem como é que eles gastam, porque o Daniel Vestin, que é o superintendente de basquete do Minas, é amigo pessoal meu e assim. E jogou comigo, né? O Daniel jogou comigo no Mackenzie. Então a gente troca muito ideia em relação a isso. Então, o que eu comecei a ver? O que me motivou a fazer esse livro é o tanto que eu, por exemplo, assim, porque posteriormente o Miguel jogando no Mackenzie, o Miguel foi convidado a jogar no ginástico com o Jefferson, né? E eu já conheci o Jefferson, tal, de tudo mais. Eu sempre troquei muita ideia com o Jefferson sobre questão de projeto. Por causa que é sempre assim, os clubes são co-irmãos dentro de Belo Horizonte. E aí o Jefferson fala assim, vou lançar um livro, vou lançar um livro, vou lançar um livro, vou lançar um livro, o ABC do basquete, tal. E eu sempre trocando ideia com o Jefferson. Aí eu falando de projeto, o Jefferson disse, Marley, lança um livro, cara. Você tem tanto conhecimento, lança um livro, vai lá. Pô, você conhece demais, você sabe como é que funciona tudo, tal. Aí eu falei assim, tá, vou ver. Quando eu vi ele lançando o livro dele, me motivou. Aí eu falei assim, cara, vou escrever um livro explicando tudo, principalmente o ecossistema. Porque o ecossistema ele não é somente lei de incentivo municipal, estadual ou federal, mas existe uma outra parte também do ecossistema que é chamado CBC. Esse sim é uma coisa que eu conversando com o Fábio Deschamps, né, que hoje é vice-presidente da CBB, ele fala, o dinheiro está no CBC. O dinheiro se encontra ali. Mas para poder a gente chegar nesse dinheiro, a gente tem que passar uma série de processos, que é onde as associações, igual como o Onda igual como o NBI igual como o Storm igual como outras associações são, tem que passar por um processo assim que é de dor, porque é de transformação. Né? É cultural, a gente vai começar a sair um pouquinho daquela coisa de, digamos, entre aspas, o amadorismo e começar a profissionalizar. Só que o profissionalizar não é tipo assim, eu vou gastar milhões, não.
É você montar uma estrutura ali, um organograma mesmo, e falar assim, peraí, vou citar o Honda, tá, Mônica? Eu vou falar assim, aqui é o Honda, a gente tem essas pessoas, beleza, mas por trás a gente tem essas pessoas que vão fazer as tomadas de decisões. Elas que vão correr atrás disso daqui da parte burocrática, elas que vão fazer isso aqui para a gente poder andar. Então a dor está nesse aspecto. E hoje, infelizmente, o que eu vejo é o que? Isso é a realidade de Santa Catarina. Tem muitos projetos que existem aqui, são vários jogos, tá? Tudo bem que a gente tem uma federação, que é a federação mais rica do estado, do país, que banca grande parte das nossas taxas de arbitragem, né? Por causa que a gente tem uma loteria por trás, né? Mas, em compensação, o pessoal ficou acomodado. Por quê? Porque prefere ganhar aquele dinheirinho ali da prefeitura, que é pouco, né? Disputar ali joguinhos, Olesk, jogos abertos, disputa os campeonatos estaduais, regionais, tal, acabou para poder pontuar no Olesk, para poder chegar numa pontuação para ganhar um dinheiro a mais no seguinte. É pouco, gente. É pouco. Eu vou falar por que é pouco. Eu tive um time, minha maior geração do Mackenzie foi em 2008. Essa minha geração de 2008 foi simplesmente assim, foi campeão sul-americano em cima do Ponta Grossa, que na época o Milos treinava o Ponta Grossa. Esse time me rendeu 4 atletas que hoje grande parte jogam no Rio Claro, né? E assim, o que acontece com esses meninos? A gente foi medalhista, né? A gente medalhou dentro do CBI. O que acontece? O CBI foi e começou a bancar as bolsas desses meninos durante um ano. Então por aí você já vê, a gente já tinha uma estrutura diferente, ou seja, já vinha de um CBC, que o Comitê Brasileiro de Clubes ele tem essa possibilidade, mas para a gente chegar aonde a gente chegou dentro do CBC, a gente batalhou muito. A gente batalhou muito nessa questão da base, tá ali, a gente dá condições pro técnico, né? Mas a gente está falando de clube, né? É diferente. Aí você, mas é clube. Eu falei assim, não, cara, não é diferente não, porque a concorrência que eu tinha era com vôlei, que está na Superliga. Então, assim, olha a concorrência que eu tinha. E eu tinha uma concorrência ainda pior ainda em Belo Horizonte, por mais que eu tivesse quadra externa, chamado clima, que chove. Né? Então, assim, a gente tem tudo isso também. E assim, a gente tem concorrência de quadra, eu tenho concorrência do sócio também que quer usar as quadras, porque ele paga ali a mensalidade, né? E a gente tem ainda que ainda ver a seguinte outra opção. A gente, enquanto clube, o sócio não quer saber se o dinheiro vem disso ou daquele. Ele está achando que o dinheiro da mensalidade dele está indo para o esporte. Não é bem assim a realidade. Então tem tudo isso também. Então, o que me motivou muito foi isso, de ver o meu filho estar jogando, estar crescendo. Hoje o Miguel ele joga no NBI. Né, joga em Itajaí, tá morando ali com 15 anos. O Miguel tem minha altura, com 1,87 m. Joga de 1,2. Tá muito bem, tá tranquilo, tal, aquele negócio todo. Vai, semana da segunda quinzena já começa os jogos, que aí no caso é sub-17. Da semana seguinte já tem o Olesk, né, que já é a fase final do Olesk, que eles estão jogando. Mas assim, eu acho que aqui, o que a gente tem que ter hoje, o grande motivador, é a gente se organizar. São as associações se organizarem e começarem a se preparar. As associações começarem a tentar ter um parceiro. O parceiro que eu digo é assim, procurar um clube. Por que procurar um clube? Hoje é mais fácil você ter um clube parceiro que vocês possam agregar valor para poder você chegar a um objetivo maior. E às vezes o clube no interior, principalmente, às vezes o clube está ali parado. E precisa ter um motivador a mais. E dentro do clube, aí vem a questão do movimento clubismo, do clubismo. O clubismo, qual que é a vantagem do clubismo? Você tem a possibilidade de usar um CBC, por causa que para você poder usar esse ecossistema todo do CBC, existe alguns degraus que você tem que galgar. E para isso existe questão de número de sócios, existe um retorno de imagem, existe uma série de coisas. Não é simplesmente assim, eu vou fazer a inscrição do CBC. Beleza, qualquer um pode ser inscrito no CBC. Pagando R$ 6.100 por mês, é R$ 6.100 que você paga o CBC. Só que o CBC te dá o retorno de quê? De você jogar ali um campeonato brasileiro. E o que o atleta mais quer é o quê? É ser visto. Os meninos querem jogar um brasileiro, os meninos querem ir para São Paulo, então querem ir para principalmente o Super 15, que é feito lá em Guarapari, mais historicamente que a CBB está fazendo, né? Ou então quer ir para Belo Horizonte para fazer a fase final, que está sendo lá no Olímpico. Né? E o mais engraçado é assim, né? Que a gente fica naquele fogo cruzado, né? Eu até brinquei com a mãe, falei assim, ó, aqui, ó, Medina me mandando mensagem querendo saber coisa do Honda. Como é que os meninos estão jogando tal.
Então, assim, são coisas que a gente tem que ver que, assim, todo mundo está de olho. Então, assim, mas está de olho por causa de quê? Por causa de um campeonato. Né? Mas para a gente chegar nesse campeonato, Túlio, a gente tem que ter essa organização. A gente tem que correr atrás de patrocínio. E o que o e-book, o que ele ensina muito o quê? Ele ensina você a montar um plano de trabalho realmente, como que deve ser montado um plano de trabalho. Porque, assim, verba a gente tem sobrando. Tá? Verbas tem sobrando dentro do meio federal, do estadual principalmente, tá? Do estadual principalmente, a gente tem hoje aqui em Santa Catarina o PIE. Do municipal, vou falar um pouco de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, porque é engraçado, né? Hoje eu sou coordenador, um dos principais coordenadores do projeto de minivôlei da Mari, uma atleta olímpica, aqui em Florianópolis. Né? Conheci a Mari e tal, a Mari, a gente conversando e tal, ela pensou, cara, eu preciso de um coordenador. Vem ser meu coordenador. Eu falei assim, tá, beleza, você é seu coordenador. Sou coordenador do minivôlei. E aí a gente teve uma reunião com o Topázio 15 dias atrás, né, com o prefeito aqui de Floripa. Topázio foi abrir para a gente o seguinte: eu estou fazendo um chamamento público para 300 entidades de Floripa para divulgar o esporte. Ou seja, dinheiro se tem. Mas para poder você chegar a galgar esse dinheiro, vamos colocar aí que um projeto em média de 300 mil ano, né, para usar durante 11 meses, é uma coisa legal. Né? Então, assim, mas para você chegar para poder chegar nesse projeto, você tem que estar com a sua associação em dia, com as suas taxas pagas, com suas certidões ali todas em dia, né? Você tem que ter uma contabilidade ali séria para poder te ajudar a fazer a prestação de contas, né? Para poder você chegar nisso. Então, o que funciona muito é isso, é ensinar realmente, mostrar que existe um caminho. O caminho é esse. E para você chegar nesse caminho, você tem que se dedicar a isso também. Você tem que ter, mas eu não tenho tempo de escrever um processo, tal, de escrever um projeto, tal. O que eu faço? Procurar uma empresa que tenha esse know-how para fazer isso, né? Para poder que faça isso, que hoje existem empresas para isso. Procurar empresas que façam captação de recursos também para poder ter isso. E é tudo dentro da lei, né? A gente tem que pensar hoje que a gente tem que abdicar de determinadas situações para poder a gente chegar a dar um próximo passo. E esse próximo passo que é o doloroso. Por que é doloroso? Porque meio que as associações perdem o controle 100% daquilo. Ou seja, a gente deixa de ter um pouquinho essa questão como é que eu vou dizer assim, do dono do projeto. Né? Então a gente tem que deixar um pouco assim, a gente tem que abrir para todo mundo e todo mundo tem que caminhar junto. Mas assim, tem que ser pessoas sérias. Né? Tem que ser pessoas que queiram realmente fazer o basquete acontecer. Né? Por exemplo, lá em BH, o Vandão me ligou e falou assim, cara, eu preciso de dinheiro para jogar CBB, para jogar Liga Ouro. Tá, o que você precisa? Eu preciso de tanto. Beleza. Consegui um tanto, Vandão. Beleza. Conseguiu, tal, não sei o que, tudo mais. O Vandão montou um time extremamente barato, mas extremamente para jogar CBB. Ele meteu um time com 20 mil reais, que no primeiro jogo perdeu de 1 ponto de Joaçaba. E perdeu no detalhe. Perdeu no detalhe. Mas só que o trabalho que ele fez foi o quê? A gente correu atrás de quê? De montar um time coeso, cujo qual a gente ia trabalhar jovens até 21 anos. A ideia era justamente trabalhar esses jovens até 21 anos, para a gente pensar na LDB no ano seguinte. Ou seja, a gente já está pensando na LDB no ano seguinte. Então, assim, é um projeto que vem se construindo. Mas é por causa a gente está galgando isso. Em contrapartida, a gente tem aí o quê? A gente tem que pensar muito nisso. O que é? É unir forças, realmente. É unir, virar e falar assim, cara, igual, por exemplo, o que o Minas fez agora na LDB? O Minas pegou o time dele de sub-19, né, que o Garbim é o técnico, virou pro basquete cearense e falou assim, cara, tô com esses jogadores parados, quer jogar? Veste a camisa deles aí, tudo é por minha conta aqui, os jogadores. Né? Ou seja, o basquete cearense está jogando a LDB, só que todos os atletas de comissão técnica do Minas. É esse tipo de parceria, acho que tem que existir. Quando eu estava no Mackenzie, a gente chegou a pensar em fazer uma parceria com o Minas para a gente ter um time adulto. Que a gente ia pegar os meninos sub-19 do Minas, eu ia simplesmente dar toda a estrutura de uniforme e tal, tudo mais, e quadra para treinar, e a gente testa aí. Só que aí existiu uma série de entraves que aconteceu dentro do Mackenzie, porque o Mackenzie estava naquela coisa, a gente saindo da Série C para a Série B da Liga de Vôlei, então ia tomar mais tempo.
Então a gente acabou que não deu certo a parceria. Mas é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar em parcerias dessa forma, que vão fomentar e vão fazer a coisa andar, que vão fazer a coisa caminhar, né? E a gente incentivar e motivar. Por exemplo, pô, eu quero de novo, queria muito ver, por exemplo, na época do professor Marco, ele vai lembrar, queria muito jogar contra o TC antigamente lá em Uberaba, né? Queria jogar contra o Praia, né? Queria jogar lá em Campo Belo. A gente viajou o estado inteiro para jogar. A gente viajava. Hoje em dia se resume muito pouco. Aqui em Santa Catarina a gente tem que pensar hoje em quê? Cara, a gente já joga muito, mas a gente tem que pensar muito em quê? Vamos construir mais. Eu quero ir para fora. Eu quero jogar para fora. Não adianta a gente ficar só no regionalzinho, mas para poder a gente chegar para jogar nacionalmente, e aí sim nós sermos chamados de alto rendimento, né? A gente tem que fazer o quê? Abrir mão de determinadas coisas e a gente começar a se organizar. Basicamente isso, Túlio. Muito bom, professor. Aprendendo. Experiência é outra coisa. Isso daí a gente vai trazendo aos pouquinhos. Uhum. Professora, só para a gente poder até finalizar, uma pergunta até pessoal para o senhor, né? Uhum. Sobre o seu livro mesmo, quem o senhor indica, como que funciona? Então, cara, assim, o livro meu, vocês podem pedir para mim, né, tal, ele é um e-book, assim, bem informativo, ele é muito técnico, tá? Ele é bem técnico mesmo, ele vai ali te mostrar, ensinar, principalmente, assim, são 3 grandes pilares que a gente trabalha o livro. Primeiro grande pilar, que é o quê? É a Lei de Incentivo Federal. Ele vai te mostrar como que funciona a Lei de Incentivo, ele explica muito sobre isso, que eu acho que é importante a gente saber que existe toda uma política para você fazer parte de Lei de Incentivo, tá? Segundo pilar, CBC, que eu acho que é extremamente importante, a gente tem que aproveitar esse ecossistema. A gente tem que aproveitar muito ele. Porque quando você chega num patamar de CBC, você pode chegar ao ponto de pagar o RH todinho do teu projeto, através de via CBC. Isso é importante, porque aí você começa a sair um pouco de prefeitura e você começa a pagar um salário digno e melhor para os nossos equipes, para o nosso corpo técnico, que é merecedor. Entendeu? Que é merecedor. E o terceiro ponto desse ecossistema que eu coloquei, deixei bem claro, que é o quê? Que são as bets. Querendo ou não, é uma realidade. Ah, mas a gente vai estar fomentando o jogo. Cara, eu não quero saber do fomento do jogo, eu quero saber do dinheiro que eu posso estar usando para o basquete. Entendeu? Eu quero saber do dinheiro que eu posso estar usando para poder fomentar meu esporte. Eu quero saber do dinheiro que eu posso estar usando, sabe para quê? Para poder reformar uma quadra, colocar um piso flutuante ali, gastar $500 000 e poder usar para poder gastar ali na reforma daquela quadra. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Tudo bem, eu sou totalmente contra a Bet, mas a gente tem que pensar naquilo que eu posso aproveitar usando o dinheiro da Bet para poder fomentar o esporte. Aí sim, fazer igual como o professor Marco falou assim, cara, a gente tem que ter vários e vários polos desses galpõezinhos ali, que são as quadras semicobertas, né, que a gente sabe que tem que existir, para a gente ter ali. É uma coisa que, por exemplo, o Nanando, né, que hoje voltou pro Olímpico, que estava lá em Fortaleza junto com o Espiga, ele falou assim, cara, lá em Fortaleza, o que a gente fez? A gente montou os polos. Para quê? Para começar a fomentar esporte no Nordeste de novo. E tem que ser desse jeito. Tem que começar a cavar de novo esses atletas ali. Poxa, já pensou ser igual, por exemplo, o Emon da vida que descobriu com 18 anos o Gerson, né? Na região metropolitana de BH. Descobriu o Gerson com 18 anos. O Gerson nem usava tênis. 8 meses depois, o Gerson era titular absoluto da seleção brasileira. Então é isso que a gente tem que pensar. Realmente é ter esses polos ali, buscar ter esse daí. Mas para isso a gente precisa ter dinheiro. E para a gente ter dinheiro, a gente tem que se organizar, gente. A gente não pode ser simplesmente ficar dependendo ali de uma prefeitura ou de uma verbinha impositiva de um vereador, de um deputado. Não, a gente quer ir mais. Então, assim, é essa paixão que me move de querer ajudar o basquete. É uma coisa que eu falo muito isso com o Fábio Deschamps, né? Hoje a gente tem uma amizade muito boa e a gente fala que a gente precisa disso. E é motivar os clubes, motivar as associações, motivar o esporte desse aspecto para se organizar cada vez mais e buscar essas verbas. Nossa. Muito obrigado, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Parabéns. Professor Marco Char? Sim, não é bem uma pergunta, né, mas acho muito legal
o que você está fazendo, o que você está difundindo, Marley. Você está pensando em fazer a coisa andar para que as pessoas tenham acesso aos dinheiros. Né? Uhum. Sensacional. No meu ponto de vista, é um dos passos importantes, mas não é o único. Não, sim. A minha intenção, sempre, todos os dias, eu estou tentando ajudar jovens treinadores a se capacitarem. Nós temos que fazer a coisa andar em detrimento de uma melhoria técnica. As nossas competições estão de baixíssimo nível, desculpa. E assim, eu acho que a CBB, ou o órgão que for, deveria se preocupar em fazer com que um grupo de treinadores realmente fomentasse, encabeçasse essa capacitação dos nossos treinadores. Porque, assim, os nossos treinadores hoje, eles estão dando aí um retorno. Não sei por quê. Bom, então é isso, Marley. Eu acho muito legal. Eu preciso me unir contigo para a gente fazer aí uma pequena revolução. Não, vamos sim. Eu concordo com o senhor, eu concordo muito com isso. Eu acho que é uma coisa que outro dia eu estava brincando com o Rangel, assim, o Rangel tá assim comigo. Pô, vamos montar um bootcamp e trazer para cá de capacitação. Eu falei assim, velho, já temos 3 técnicos para vir. Né, a gente tem Jefferson, né, que faz parte do ecossistema, a gente tem Felipe também, BH também, que gosta de mini basquete, né? Felipe, pô, foi um puta técnico. A gente tem aí, quem mais? Tem Milos, tem Wanderson, aí tem os outros técnicos que a gente conhece, que a gente pode pensar nisso. Eu acho que realmente a gente tem que ter realmente a CBB, mas aí eu acho que é uma coisa que aí a gente, enquanto rede, a gente tem que chegar junto à CBB, pedir ali uma reunião com o Marcelo e com a parte técnica, que hoje é tocada mais pelo Fábio, e falar assim, cara, a gente tem esse projeto aqui, vamos colocar em prática. Eu acho que vai muito disso. A gente tem que começar a tirar um pouquinho, isso não estou dizendo que isso não vai se fazer, mas assim, tirar do papel mesmo. Falar assim, vamos botar em prática. Vamos fazer acontecer. O não a gente já tem. Eu sempre falei isso. O não a gente já tem. O fato de eu ter o não quer dizer que eu não vou bater na porta. Ô, Marley, eu me admiro muito, porque assim, olha, eu sou muito veterano, então eu já passei por N gestões aí, etc., entendeu? Nunca, em momento nenhum, ou federações ou confederações lutaram pelas suas modalidades. Numa das minhas falas, eu falo, olha, a CBB está muito longe do basquete. Entendeu? Porque, assim, a realidade é outra. Hoje à tarde eu fiquei conversando com um dos treinadores de seleção brasileira de base masculina. E, assim, a gente se fala muito, quase que semanal. Aí ele falou, não, porque esses últimos 3, 4 anos a gente melhorou muito as nossas seleções de base masculina. É muito pouco. Muito pouco. A gente acabou de ganhar um sul-americano sub-18. Dos 12 jogadores, 10 jogam fora do Brasil. Então, não é trabalho nosso. Eles nasceram aqui, começaram aqui, mas eles foram lapidados lá fora. A gente não pode se enganar. Exato. A gente só tinha 2 atletas que eram daqui. Um era o Dudu, Exatamente. né? E o segundo então, era o Samuel. Que era o Samuel Lúcio, eram os 2 que eram daqui. Exatamente. O grande problema do basquete somos que nós, treinadores, não temos uma liderança. Porque, assim, nós, como categoria, nós não existimos. A gente não tem palavra, a gente não é ouvido, e a gente nem tenta ser ouvido, Marlon. Mas eu não quero... Não, sim, eu concordo. A noite é sua e do... Não, mas eu acho que a noite é nossa, professor. Professor, a noite é nossa, porque assim, a gente aprende aqui um com o outro, eu sempre falei isso, a gente vai aprendendo cada dia que passa.
Eu acho que a gente tem que unir força, sim. Acho que a gente tem que fazer, assim, eu vou falar revolução, é sacanagem. Mas acho que a gente tem que pegar e se unir e falar assim, cara, vamos fazer isso. A gente tem esse É projeto, a gente tem essa revolução. proposta. É A gente tem que revolução. Um dos meus aproveitar isso. slogans, um dos meus slogans, a gente só vai voltar a figurar entre os melhores do mundo se a gente tiver uma revolução do mini basquete, que eu chamo. Uhum, É isso aí, pela base. isso é verdade. Mas olha, e eu quero agradecer Túlio, Mônica. Eu acho que esse tempo técnico e com essa dinâmica, Túlio, de perguntas, etc., é, é muito interessante. É muito interessante. Eu até na última vez eu falei, pô, a gente podia ter semanalmente isso daqui, porque eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas que estão carregando o piano chamado basquete, entendeu? Muito bom. Isso mesmo. Oi, boa noite, pessoal. De novo eu aqui. Ia falar só um pouco a respeito da experiência que a gente teve recentemente no Brasil Basket Experience. Não sei se vocês ouviram falar, isso ocorreu do dia 22 ao dia 25 em Foz do Iguaçu. Foram aproximadamente 50 equipes, tudo de base, do sub-8, pessoal. Ele está falando sub-8. Sub-8 ao sub-14. E esse propósito veio de uma empresa privada, onde eles fizeram uma parceria ali com a prefeitura e o governo, a prefeitura lá de Foz do Iguaçu. Obviamente, o pessoal lá de Foz do Iguaçu abraçou essa causa e fizeram assim um grande evento. Passaram por lá mais de 7.000 pessoas. Nós estivemos lá porque essa empresa, quem fez esse evento é de São José dos Pinhais, é de um colega falecido nosso aí, Rato, conhecido como Alexandre também, e a esposa dele manteve-se esse projeto aceso. A gente conseguiu levar as 4 categorias aqui de São José dos Pinhais, fomos coroados ali com o sub-8 e sub-10 ouro, a prata do sub-12 e o sub-14 ficou em 4º lugar, na prata também. E assim, foi uma experiência brilhante. Nós tivemos aí a presença do Marcelo, a presença ali eu esqueci, do japonesinho aqui do Paraná, esqueci o nome dele, também esteve ali. E eles falaram que já foi o maior evento no Brasil de basquete, e para o próximo ano eles vão estar. Dessa vez eles só apoiaram, eles vão estar mais engajados para que a gente possa aumentar ainda mais essa potência que foi esse evento. Uma empresa privada, e óbvio, teve o abraço de um pessoal aí também, de alguns clubes, mas foi sensacional. Eu acho que esse é um caminho. Esse é um caminho, porque a gente realmente tem que investir na base, tem que correr atrás, a gente tem que valorizar os profissionais que têm trabalhado em cima disso. Como o Marco falou aí, a gente está carente de pessoas experientes, pessoas que saibam tratar, saibam extrair o melhor das crianças. A gente sabe que hoje a tecnologia está roubando nossas crianças da rua, de correr, de brincar, de se divertir, e é o que falta. Nós vivemos isso, eu gostaria muito que meu filho e minha filha vivessem isso, mas hoje é diferente. Mas graças a Deus, como eu já venho do esporte, do futebol, eu sempre tenho introduzido eles o máximo possível. Então a gente tem que mudar a nossa história, nosso pequeno mundo, para que isso se contamine para o mundo de todos aí. Gente, a gente vai agradecer. A gente gostaria de ficar muito mais tempo, né? Mas a gente também não pode. Acho que todo mundo tem esses compromissos. Agradecer as coordenadoras, presidentes aqui da RIB, né? A Majô e a Mônica, que estão aqui presentes. Agradeço a presença das duas, que elas que fazem a RIB acontecer. Eu já postei 2 vezes no chat de reunião. Era legal vocês conhecerem a RIB, as pessoas que já fizeram palestras e participarem também. Acho que quanto mais conhecimento, mais a gente consegue evoluir, né? Agradeço a presença de todos. Né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum direcionamento para a gente poder finalizar? Mônica, passando para a senhora. Obrigada, Túlio. Você mentiu aí, né? Quem faz a RIB somos todos nós, né? Túlio lá,
em Minas, o outro não sei aonde, o outro Marco Sharp, cada um no seu lugar, né? Todo mundo vai colaborando e fiquei com a fala do Marley, quando você falou, né, Marley, sobre essa questão da gente fazer as coisas acontecerem. É uma pena que a gente não tem, assim, claro, de novo, a gente teria que ir em busca, é uma coisa também que a gente fala nas nossas reuniões, ir atrás de secretarias, ir atrás de FCB, de CBB, para nos ajudar, porque a RIB, uma das ideias, não é a gente só ficar aqui no Zoom fazendo encontros, apesar disso muitas vezes ser extremamente importante, né? Mas a nossa ideia seria a gente chegar a um presencial, a dar capacitações. A gente tem buscado com o Adair, né, que foi o presidente anterior, de buscar fomento a partir, né, da lei de incentivo, então a gente está nesse caminho, só que a gente não é uma entidade, né, uma entidade com CNPJ, a gente, né, somos pessoas que estão fazendo a rede acontecer através do professor Hector, que é lá do Uruguai, que teve a proposta, né, trouxe ao Brasil há muito tempo, e isso foi ganhando o coração das pessoas aqui, de treinadores, né, de pessoas que querem fazer que as coisas aconteçam, mas a gente não tem um patamar de CBB, não tem nada disso, e quer fazer alguma coisa, né? Então, a gente vem tentando, né? É importante que as pessoas também conheçam, né? São poucos treinadores que conhecem a RIB, então o quanto também vocês conseguirem nos ajudar nessa divulgação, seja com quem for, seja com treinador, seja com outras entidades, também é muito importante, porque né, é o nosso objetivo maior, ser reconhecido e também poder ajudar. Seja como o Túlio sempre fala, né, Túlio? Seja aquele projeto que não tem, às vezes, uma bola, uma quadra, ao Mackenzie, né? Por que não? Então, de alguma forma, a gente vai acabar ajudando alguém, né? Acho que essa é a grande mensagem final. Agradecemos demais, tá? Demais, demais. Legal. Professor Marco, por favor. Então, obrigado, Mônica. Olha, em primeira mão, como o professor Marley citou Jefferson, a gente acabou ontem de acertar, nós vamos fazer uma clínica em Brusque, dia Bom. 30, 31 e 1º, 30 de outubro, 31 e 1º de novembro, vai vir, confirmadíssimo já o professor Jefferson, vai vir o professor Raul Bacalá, de Santa Fé, talvez o Rangel conheça, deve vir o professor Ricardo Bonamici, e o professor Medalha também vai estar Nossa, bom. aqui abrilhantando, tá ok? É super recente, a gente não tem folder ainda, nada, mas no próximo momento a gente vai fazer aí uma divulgação para todos e tomara que vocês possam vir. A gente quer criar, que a gente vai fazer uma clínica com 3 categorias que a gente vai, que é o 12, o 14 e o 16, todos os treinadores vão trabalhar por volta de 20 meninos, e todos os dias, no final da tarde, a gente vai fazer uma mesa redonda com os treinadores. Isso é bom. Tá ok? Parabéns. Podem contar comigo Obrigado para por tudo, divulgar e para pessoal. ajudar também, tá? No que precisar, Mônica, Túlio, o professor Marco, pode contar comigo. Obrigada, obrigada. Eu vou só finalizar aqui a gravação, e aí depois, né, se a gente quiser. Deixa eu parar aqui. Pronto.